primeira coisa, é fundamental eu dar aqui um lugar de fala, né, para esse curso. Tá? E por que isso? Porque não estamos aqui tratando com um tema assim que a gente poderia dizer, sabe, de serena e confortável curiosidade, como seria, por exemplo, a história da porcelana Ming, né? Ou os mosaicos romanos na Sicília. Né? Não, a gente está num tema muito quente, tá? Com imensas implicações políticas. E pessoas como vocês que escolheram fazer esse curso é porque vieram aqui para o rock and roll, certo? Então, é fundamental eu colocar o lugar de fala, tá? Para a gente poder justamente viver essa experiência de forma mais profunda, né? Então, desde já, o curso está situado num campo do conhecimento que se chama História das Religiões, certo? E como a gente tem essa contextualização, que é a contextualização histórica, é bastante normal, como eu já dei esse curso algumas vezes, né, que se formem rapidamente dois partidos. Né? Aliás, as pessoas que vêm para cá já têm, fazem parte de um partido ou de outro. Né? No caso, o primeiro partido seria a pessoa que tem fé, etc., e que possivelmente quer fazer, por exemplo, uma peregrinação a Israel, para visitar lugares santos e tudo mais, terras bíblicas, sugere claramente isso. Aliás, o curso foi construído para esse fim, pessoas que iam fazer peregrinação e me pediram para contar a história do lugar. O que é absolutamente legítimo, né? Mas também tem um outro partido, o partido das pessoas que, por várias razões, né, querem ter uma visão crítica sobre o que os religiosos contam sobre, né, em relação a esses temas. É outro partido também perfeitamente legítimo. Só que eu preciso aqui deixar muito claro esse ponto. Não se trata, que não se tratará jamais, de descobrir as verdades por trás do texto bíblico. Porque, senhoras e senhores, historiadores não lidam com verdades. Historiadores lidam com interpretações, certo? Agora, pode até parecer pouco isso, uma coisa muito menor do que ter a verdade na mão, né? Mas essa proposição vai dar uma grande vantagem para todos vocês e para todos nós. Né? O historiador não vai dizer qual é a verdade, mas ele vai dizer claramente onde está a mentira. Isso muda tudo de figura, sabe? Certo? Então, desde lá, vamos começar agora. Eu trouxe essa imagem aqui bastante a propósito, né? Porque ela é o cartão postal da cidade de Jerusalém. Né? Enfim, nós vemos isso dado todas as tensões que existem nessa região do mundo e nessa cidade em particular, e neste lugar dentro da cidade mais particularmente ainda, a gente vê isso praticamente dia sim, dia não, desde que a gente nasceu. Né? Então vamos aqui examinar de forma mais atenta o que é que nós estamos vendo para além do aspecto, vamos dizer, pitoresco, agradável, porque Jerusalém é sim uma cidade de imensa beleza, né? E por suas colinas, enfim, a sua vegetação, esse clima semiárido, né? De onde do meio das rochas brota uma vegetação quase como a vida se impondo sobre a geografia, tudo isso é de imensa beleza, né? Para não falar dos monumentos, né? Ora, mas acontece que esses monumentos, além de serem muito lindos, estão sobrecarregados de implicações políticas, né? Então o que nós estamos vendo dominando a cena é o famoso Domo da Rocha, né? Que está aqui, na verdade, para nos lembrar que esse é um contexto importante para a religião islâmica, né? Mais atrás nós temos o Getsemani, né? Uma palavra que vem do siríaco, Gad Shamen, que quer dizer a prensa das olivas. Bom, é o Monte das Oliveiras, onde Cristo passou a sua última noite, né? E onde foi traído por Judas, aprisionado pelos legionários, enfim, é um elemento da paisagem extremamente sobrecarregado de interesse e de importância para aqueles que são cristãos. Tá? E finalmente, não tão visível assim propriamente, mas que é do conhecimento de todos nós, né? É a presença do que restou do antigo templo de Jerusalém, certo? E que é visível, na verdade, sob a forma dessa grande
esplanada, que aparece aqui, hoje chama Esplanada das Mesquitas, tá? Porque aqui há duas mesquitas sobre essas esplanadas, primeiro o Duomo da Rocha, que eu já mostrei para vocês, e depois essa outra mesquita aqui, que é a mesquita de Al-Aqsa. A gente está vendo o minarete dessa mesquita, né? Al-Aqsa quer dizer em árabe a mesquita limítrofe, isso quer dizer Al-Aqsa. Al-Aqsa quer dizer do limite, né? Enfim, mas essas duas mesquitas foram construídas sobre essa plataforma, que é o que restou, então, do Templo de Jerusalém. Nós contemplaremos essa temática no curso, né, porque o curso se estende até justamente a destruição do segundo templo, né, por conta dos romanos, né. Bom, vamos então avançar aqui. Bom, alguns conceitos básicos fundamentais para que a gente não se perca no caminho, tá? Porque eles se prestam a inúmeras confusões, tá? Antes de tudo, enxergar como que era a concepção do mundo, né? Dentro enfim, da cultura cristã e que vai predominar durante toda a Idade Média, tá? Isso aqui era, enfim, é uma representação esquemática feita no século XV a partir de um livro, né, fundamental, que eram as etimologias, né, desse personagem interessantíssimo que se chamava Isidoro de Sevilha, né, era uma espécie de enciclopedista da Idade Média. Ele viveu entre o século VI e VII, tá? E dentro dessa enciclopédia, né, ligada a temas sacros, ele contava a história do mundo a partir da narrativa bíblica. Tá? E por conta disso, descrevia o mundo dentro dessa perspectiva. E é assim que, na Idade Média, os sábios da Idade Média encaravam o mundo, a partir desse esquema que a gente está vendo aqui. Então, esse desenho que nós estamos vendo é, na verdade, um mapa mundi. Tá? Vamos então descrevê-lo. Reparem que aqui nós temos um círculo, né, cortado pela letra T, né, criando três grandes espaços, três grandes áreas, que vêm a ser os três continentes do mundo conhecido até então. Tá? A Ásia, Europa e África. Tá? Em torno desse conjunto geográfico, nós temos uma espécie de faixa, né, que correspondem às águas do Mare Oceanum, que a gente está lendo aqui, certo? E um outro elemento também marítimo que separava esses continentes, aqui, né, designado como sendo Mare Magnum Sive Mediterraneum, que quer dizer o grande mar, ou Mediterrâneo, tá? Separando, então, os três continentes conhecidos até então. Só que tem um detalhe importante. Cada continente está associado a um nome de um indivíduo, tá? E que vem a ser, na verdade, os três filhos de Noé, né? Por que acontece isso? Porque quando aconteceu o dilúvio universal, toda a humanidade foi destruída, como bem sabemos. Sobrou Noé, sua esposa, né? Além de todos os bichinhos tão simpáticos, na Arca de Noé, né? E os três filhos de Noé com as suas três esposas. E estes indivíduos vão repovoar todo o mundo, tá? E eles são Sem, Cã e Jafé. Para não dar briga, quando termina o dilúvio, Noé aconselha a que os seus filhos se separem. Olha, o mundo é tão grande, vocês não precisam brigar por terra, cada um vai para o seu lado. Tá? E foi assim, segundo a narrativa bíblica, que o mundo se repovoou, tá? Sendo que cada um foi para um continente. Repara, continente que a gente está falando aqui, não vamos confundir com o continente geográfico da geografia moderna, certo? Continente é uma seção do mundo, uma fatia do mundo, melhor dizendo, como a gente está vendo aqui. Né? Pois bem, Jafé foi para a Europa, Cã foi para a África, e Sem foi para a Ásia. Ora, é essa história que eu estou dando para vocês que dá origem ao termo semitas, certo? Semitas são todos os descendentes desse indivíduo chamado Sem, que foi povoar a região oriental do mundo. Tá? Em princípio, tá? Não é que é a
como a gente encara hoje, em princípio, todos os que viviam na Ásia, do ponto de vista medieval, eram semitas. Tá? Os europeus eram os jafitas e os africanos, os camitas. Tá? Essa descrição que eu estou fazendo para vocês, ela diz respeito ao conhecimento medieval do mundo. E esse conhecimento é a matriz do termo que a gente conhece hoje como semitas. Tá? Pois bem, hoje em dia, nós temos já uma interpretação diferenciada em relação a este termo. Tá? E por que isso? Porque sabemos que os povos que vivem na Ásia são da mais ampla diversidade, tanto do ponto de vista étnico, quanto do ponto de vista histórico e linguístico, certo? Não dá para a gente pensar, né, que exista uma conexão de familiaridade, de DNA, vamos dizer assim, né, entre, por exemplo, os judeus, né, que vivem em Israel, e os chineses, ou os indianos, ou os mongóis, os siberianos. Não, são muitos povos, muitíssimos povos diferentes. Tá? Então, a partir do século XIX, com esse conhecimento já moderno e científico do mundo, né, a ciência começa a reconhecer, então, essa questão da diversidade e vai passar a abordar o conceito de semitas, né, associado a um aspecto linguístico. Tá? E é isso que, na verdade, prevalece até hoje. Quando falamos de povos semíticos, estamos falando de povos que compartilham uma série de línguas que são próximas entre si, línguas aparentadas entre si. Então aqui nós saímos do contexto bíblico e passamos a uma abordagem linguística sobre essa realidade cultural. Tá bem? E é assim que nós entendemos o termo semita hoje. Isso é que quer dizer semita hoje. Quer dizer, não o que vocês leem nos jornais, naturalmente. Né? Por que eu estou chamando a atenção a isso? Porque existe essa infinita confusão, né? Dizer que, quer dizer, as pessoas associam os semitas como sendo puramente os judeus, o que não é verdade. Os judeus é um dos povos semíticos. Há vários outros povos semíticos. Por exemplo, os árabes. Os árabes são semitas, certo? E muitos outros. Tá? E eu vou demonstrar isso para vocês, justamente, aqui tentando reconhecer, né, reconstituir como surgiram, então, essas famosas línguas semíticas. Né? Na antiguidade, os semitas se distribuíam por vastas áreas do Oriente Próximo, incluindo Levante, a Mesopotâmia, a Península Arábica e o chifre da África, que é o que a gente está vendo aqui. Né? A família linguística que definia este conjunto de povos é atestada desde meados do 3º milênio antes de Cristo. Tá? 3 eram os grupos principais. Né? Os linguistas então reconhecem um semítico oriental, né? Que aparece aqui, deixa eu ver, aparece aqui justamente em verde. Essa área do mundo aqui em verde, vocês estão vendo? Aqui no mapa. Que são os eblaitas e acadianos. Estamos aqui falando de culturas do mundo mesopotâmico. Culturas muito antigas, do 3º, 2º, 1º milênio antes de Cristo. São línguas mortas, né? Embora conhecidas. Tá? Já foram decifradas, são lidas, estudadas, né? Não por mim, mas pelos meus colegas abduzidos que conseguem ler aquelas tabuinhas incríveis, cuneiformes. Eu sempre acho que isso é uma coisa meio de feitiçaria, mas tenho colegas que fazem isso. Né? Chegam na frente da tabuinha, aqui está escrito, o rei fulano no ano tal importou não sei quantos silos de trigo. Eu, nossa, e tudo lendo aqueles desenhinhos incríveis. Cola, né? Hã? Cola. Precisa ter cola, na verdade, viu? Depois eu descobri. Não é assim tão automático. Não é como o alfabeto ABC, sabe? Tem cola. Mas enfim. Então, eblaitas e acadianos e as culturas que deles derivaram. Tá? Os assírios e os babilônicos. Assírios e babilônicos é uma cultura aqui, estamos falando do 1º milênio antes de Cristo. Tá? E que foram protagonistas de importantíssimos impérios na antiguidade. Impérios que, inclusive, interferiram diretamente sobre a cultura judaica. Tá?
Muito bem. Aí passamos para um outro grupo de línguas semíticas, tá? Que é o semítico central. O semítico central, que é o que aparece aqui em vermelho, é uma área muito mais vasta, como vocês estão vendo, né? Mas, detalhe importante, é uma área mais vasta, mas que cobre em grande parte zonas desérticas, certo? Então a área verde é menor geograficamente, mas é uma zona povoada, porque aqui que está em verde, vem a ser justamente a Mesopotâmia. É onde estão os dois grandes rios da história, né? O Tigre e o Eufrates, certo? Então era uma zona mais povoada, mais densamente povoada, né? Nessa grande zona vermelha, que corresponde ao semítico central, era representada por povos como os cananeus, os fenícios e os arameus, né? Bom, desde já os cananeus vão ter grande importância aqui na nossa história, porque os cananeus viviam naquilo que na antiguidade era chamada Terra de Canaã, certo? A Terra de Canaã é propriamente a terra bíblica por excelência, como a gente vai rapidamente reconhecer, certo? E finalmente o semítico meridional, que é essa zona aqui ao sul, né, que abarca o sul da Península Arábica e uma parte significativa desse contexto aqui africano, né, ligado ao chifre da África, certo? Aqui, então, nós temos as línguas, quer dizer, os povos árabes e etíopes, tá? Só para amarrar tudo isso que eu estou dizendo para vocês, é muito importante entender por que os linguistas se fixaram nesse tipo de associação entre esses diferentes grupos que eu estou mostrando aqui. Eles se fixaram nisso porque estamos falando de estruturas linguísticas que são afins entre si. Não estamos falando de línguas aparentadas, tá? Como no nosso caso, no nosso mundo, né? Para dar um exemplo atual, as línguas romansas, né? As línguas que derivam do latim, tá? Então nós temos português, espanhol, catalão, o romeno, são línguas próximas, têm estruturas muito próximas, muitas vezes com uma facilidade de entendimento quase direta, como é o caso do português, espanhol, ou italiano, ou francês, enfim. É um pouco nesses termos que a gente está falando isso, certo? Então, árabe, hebraico, aramaico, são línguas muito próximas. Tá? Elas estão ali compartilhando, como eu disse, estruturas, origens etimológicas, elementos fonéticos, certo? Boa parte do próprio léxico, na verdade, é comum. Tá? Isso é muito claro de reconhecer do ponto de vista linguístico. Pois bem, é isto que forma essa identidade semítica. Tá? O fato de que nós estamos falando desses povos todos que têm relação entre si, certo? Pois bem, dentre esses vários povos vai surgir precisamente o povo judaico e vai surgir num determinado momento histórico e numa determinada geografia, certo? E que é muito bacana da gente esmiuçar melhor, né? Temos que fazer isso usando o texto bíblico como fonte, porque é esse texto que define essa identidade, né, sobretudo através de personalidades que são inescapáveis quando falamos de história das religiões, né, indivíduos como Abraão, ou Isaac, ou Ismael, ou Moisés. Tá? Então nós temos que entrar no texto bíblico que, na verdade, deu à luz a esses personagens, né? Primeiro, claro, eu queria só chamar a atenção disso, assim, como isso estava se dando, porque eu estou falando em contexto histórico preciso, né? Aquele mapa anterior é a teoria geral de como esses vários povos, essas várias línguas se distribuíram, mas tem uma sobreposição histórica acontecendo aqui. O que eu quero mostrar para vocês é como essas línguas evoluíram na época de Cristo. Aqui é um dado interessante, é o que a gente está vendo aqui, tá? Como essas línguas estavam nesse momento, época de Cristo. Nós temos a área em vermelho, era a área dominada pelo aramaico. O aramaico é uma língua de grande interesse, né? Nós sabemos que era a língua falada por Cristo, tá? Textos, parte dos evangelhos foram escritos ou tem uma forte interferência do aramaico, tá?
e por isso é uma língua da maior importância, mas que na antiguidade teve uma expressão geográfica muito significativa, porque a partir do Império Assírio, o aramaico virou a língua internacional. Tá? Era a língua do comércio e era a língua da diplomacia. Até mesmo no Egito, tá? A corte faraônica, quando queria se comunicar com os seus rivais ou aliados, tinha que escrever em aramaico. Então tinha tradutores na corte egípcia do faraó para fazer esse trabalho. Tá? Então ganhou essa expressão de língua internacional, tá? Desde o período assírio e mesmo sob a dominação persa. Os persas também acabaram adotando o aramaico como sendo a língua internacional. Tá? Nessa época, o árabe, como a gente conhece hoje, ainda não existia. Os historiadores estão e linguistas estão reconhecendo o que é o protótipo da língua árabe, que vai ser plasmada, tá, ao longo dos primeiros séculos da era cristã e só vai surgir propriamente justamente quando Muhammad, né, vai apresentar as revelações que vão dar origem ao Corão. Tá? E é o texto corânico que, vamos dizer, funda o árabe como a gente conhece hoje. Tá? Então essa língua ainda primordial, vamos chamar aqui proto-árabe, tá? Está começando a se desenvolver nessa área do mundo aqui que está em verde, certo? É onde vai surgir o árabe. Tá? Aqui ao sul nós temos uma versão ainda anterior a essa língua, né? Que é os linguistas usam esses nomes um pouco bizarros às vezes, né? É o antigo arábico meridional, tá? E também nós temos o semítico meridional, que é nessa área do mundo. Sempre insistindo nisso, são línguas muito afins, muito próximas entre si, tá? E finalmente, claro, não podemos esquecer, em azul, numa área muito delimitada, o hebraico, que aqui está, certo? Tá bem? Bom, as conquistas do Império Assírio durante o primeiro milênio tornaram o aramaico a língua franca em boa parte do Oriente Próximo, enquanto isso, na Península Arábica, começava a tomar forma uma nova língua de comunicação poética, o árabe. De fato, ele surge como língua poética e depois vai virar uma língua religiosa, por causa do Corão, e mais para frente no futuro, né, por conta do comércio e da expansão do Islã, vai virar a língua internacional, né, e a língua da cultura. Tá? Entre o século sétimo, oitavo e o século X, XI, XII, o árabe teve uma expressão internacional equivalente hoje ao inglês. Tá? É uma curiosidade, mas vale a pena sempre lembrar disso. Né? Então a ciência e a filosofia naquela época eram produzidas em árabe. Né? Muitos, inclusive filósofos judaicos, escreveram em árabe. Né? Era o caso do Maimônides, por exemplo. Tá? Judeu que escreveu em árabe. A partir do século VII, por intermédio do Islã, ela se tornaria um idioma de uso internacional. Bom, então feita essa exposição e essa consideração aí sobre o que de fato significa o termo semítico, tá? E entender principalmente a correlação entre diferentes povos que compartilham essa, vamos dizer, essa familiaridade linguística. Tá? Vamos lá. Bom, agora entrando nas grandes linhas da história bíblica. Tá? Existe aqui, eu estou dividindo o Antigo Testamento em áreas, vamos dizer assim. Né? Áreas que têm um sentido temporal, não vou dizer histórico, porque também seria um pouco demais. Né? Conforme isso vai chegando mais próximo da época de Cristo, essas narrativas, essas circunstâncias e principalmente esses personagens, eles vão progressivamente ficando mais tangíveis, vão ficando mais claros, tá? Vão ganhando carne e osso do ponto de vista histórico. Tá? Antes disso, nós não estamos falando de personagens assim, realmente concretos, com uma data e um lugar preciso. Tá? Embora a narrativa bíblica seja extraordinária do ponto de vista como se diz, da eficácia no sentido de retratar esses personagens. Tá?
Então vamos lá, o que é essa época dos patriarcas, que é a primeira fase aí desse ciclo bíblico, né? O período é marcado por figuras que transitam de forma persistente entre duas civilizações imponentes e ameaçadoras, a Mesopotâmia e o Egito. Tá? Vocês devem estar lembrados disso, como funciona na narrativa bíblica. Eu vou citar os nomes e vocês imediatamente vão pensar nisso. Ah, foi para o Egito, ele veio da Mesopotâmia. Tá? Então vamos lá. Além das 3 gerações representadas pela linhagem primordial, Abraão, Isaque e Jacó, sabemos de outros personagens associados a este largo itinerário. Tá? Nós temos o caso de Eliezer, por exemplo, José e seus irmãos, tá? Que vão parar lá no Egito, certo? E, claro, Moisés, que é aquele que vai justamente tirar os judeus do Egito. Né? E, finalmente, estão os protagonistas do Êxodo, Moisés, Arão e Josué. Né? A epopeia desses indivíduos parece ser o reflexo de uma série de transmigrações efetuadas por semitas. O palco de tais viagens é o crescente fértil, certo? Eu vou mostrar para vocês no mapa o que é esse crescente fértil. E a gente vai justamente tentar entender por que nós temos essas populações que estão circulando ali, nessa área. Tá? Desde já deixa eu mostrar esse interessante testemunho dado pela história da arte. Né? Isso aqui é um pintor sobre o qual voltaremos aí várias vezes, que se chamava James Tissot. Tá? James Tissot se especializou, era um dos pintores aí da virada do século XIX para o século XX, e o grande, enfim, o tema central da obra dele é justamente retratar cenas bíblicas. Tá? Isso dentro daquela chave na história da arte que é conhecida como orientalismo. Então é uma visão muito, como que eu vou dizer, romântica, pitoresca, e também, em grande parte, repleta de estereótipos, né, sobre o que seria o mundo oriental e o que seriam os semitas, tá? Visto dentro desse filtro aí, cultural. Então, por exemplo, aqui nesse caso, a gente está vendo essa retratação bastante coerente da paisagem desértica do mundo oriental, né? E veios entre as montanhas, né? Muitos reflexos azuis aqui acontecendo, porque essa luminosidade intensa do mundo oriental, que encantava muito os pintores europeus daquela época. Então reparem, a luminosidade é sempre muito saturada, certo? E entre esses veios, então, azulados, aparece essa coluna de indivíduos, longa coluna, muitos personagens atravessando o deserto. Reparem o exotismo aqui desses indivíduos cobertos com a galabia, né? Uma espécie de, esse elemento aqui central, né? Que é uma espécie de cela com capota, tá? Porque era justamente onde as mulheres viajavam montadas a camelo. E claro, exatamente o tema do camelo aqui dominando essa linha, atravessando os desertos. Né? Quer dizer, de um realismo extraordinário, absolutamente fascinante, exceto que os camelos não existiam na época de Abraão. Certo? Vamos dizer, se a gente tentasse colocar o Abraão no momento histórico, normalmente os biblistas, os que estudam a Bíblia, tendem a situá-lo por volta do século XVIII a.C., 1750, mais ou menos isso. Né? E a primeira evidência que nós temos de ossada de camelo na Península Arábica é de 930 a.C. Então, primeiro veio o Abraão e bem depois chegou o camelo. Então, colocar os dois juntos não é o que os historiadores hoje reconhecem. Né? Vamos lá. Vamos falar um pouco, então, mais dessa trajetória, da trajetória de Abraão. Né? Como vocês sabem, Abraão ele era originário da cidade de Ur dos Caldeus. Tá? Ur dos Caldeus, como vocês podem ver aqui no mapa, olha, essa é nessa área aqui do mundo, tá? Quase no ponto de encontro entre esses dois grandes rios, o rio Tigre e Eufrates. Hoje isso se encontra no Iraque. Né? Ele então teria nascido nessa região muito afastada em relação ao eixo da nossa história,
que é a terra de Canaã, que fica aqui, olha, aqui está o Mar Morto, certo? Aquilo que será para ele a terra prometida, né? Que vai fazer com que ele saia da terra de Ur, né? Está bastante afastada geograficamente, e mais, separada por um vasto deserto. Certo? Sem camelos, detalhe. Então, ele teve que fazer uma longa viagem para chegar até lá. Bom, aqui nós temos uma foto que são os restos dessa cidade de Ur. Tá? Só um parênteses aqui interessante, né? O quanto a arqueologia, na verdade, é tributária do conhecimento bíblico. Tá? Porque ao contrário das pirâmides do Egito, que são imensas, imponentes, etc., e estão mais do que visíveis, né? Aliás, inevitáveis, não tem como não ver as pirâmides do Egito, né? Os restos da civilização mesopotâmica estavam completamente desaparecidos, soterrados. Tá? E os arqueólogos começaram a investigar o mundo mesopotâmico justamente porque o texto bíblico falava nisso. Mas então, como eu estava dizendo, isso aqui é parte das escavações feitas lá na cidade de Ur, é um sítio arqueológico da maior importância, foram descobertas coisas extraordinárias nessa região, dando início aos estudos sobre o mundo mesopotâmico, né? E revelando uma civilização absolutamente fantástica, né? Pois bem, mas voltando aqui para o contexto bíblico, né? Quando o personagem Abraão é então apresentado aqui no livro de Gênesis, no capítulo 12, tá? Nós temos esse versículo aqui que diz isso, né? O Senhor disse a Abrão: deixa a tua terra, tua família e a casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrar. Tá? É uma informação extremamente significativa. Eu vou elaborar o que essas poucas palavras estão nos contando de fato e o quanto isso foi importante para a tradição judaica. Primeiro de tudo, chamando atenção para esse fato de que Abraão é associado a essa terra, tua família e a casa de teu pai. Tá? E vai para essa terra que eu te mostrar. É muito interessante essa proposição, né, onde o indivíduo recebe essa mensagem de um Deus desconhecido, tá, e vai abandonar tudo que ele tem para ir em busca de uma terra que ele nem sequer conhece. Quer dizer, do ponto de vista psicológico, isso tem um peso extraordinário, né? Entendendo que a tua terra, a tua família, a tua casa, isso tudo se dava numa cidade concretamente posta, numa civilização estabelecida, enfim, e certamente com uma religião que já estava lá, né? Ou seja, e hoje com conhecimento histórico sabemos de o quanto essas religiões já estavam consolidadas quando finalmente entra em cena o Deus de Yahvé. Certo? Então, aqui é um momento de imensa ruptura histórica. Tá? Imensa ruptura histórica. E a primeira coisa que esse Deus, vamos dizer, impõe a Abraão é contido nesse conceito aqui, em hebraico, a expressão é essa aqui, Lech Lecha. Lech Lecha é o que estava escrito naquele versículo. Tipo, vai embora. Ó, é isso. Lech Lecha é isso aí. Vai, né? No início, os hebreus eram aqueles que foram embora. É a primeira coisa que dá identidade para a relação entre Abraão e essa divindade que está se manifestando, né? Vai embora, tá? Ninguém os obrigava, ninguém os perseguia. Obedeciam a um chamado. Mas, ainda no tempo de Abraão, viraram aqueles mandados embora, reconduzido pelos guardas do faraó para o lugar de onde vinham. Aquele perpétuo oscilar entre evasão e expulsão se repetiu por toda a história. Os hebreus vão embora da Ur dos caldeus ou são mandados embora do Egito. Movimento que não conhece pausa. São as duas variantes de desenraizamento. Se não há desenraizamento, seja lá de que forma for, não há hebreus. Eu adorei essa frase que estou reproduzindo aqui desse historiador ensaísta que chama Roberto Calasso,
um livro muito bacana que sugiro aqui como bibliografia para vocês. O livro se chama... saiu ano passado, em italiano, acho que não foi traduzido ainda. O Roberto Calasso é bastante conhecido aqui no Brasil, já foi traduzido várias vezes, né? Esse livro dele se chama Il Libro dei Libri, o livro dos livros, e faz uma série de visitações de episódios bíblicos fundamentais. É um livro lindíssimo, tá? Pois bem, aqui ele está aludindo a essa polaridade, né? Ur dos caldeus e o Egito, porque, como vocês se lembram, a história de Abraão vai justamente, né, visitar esse outro território fundamental. Reparem, a gente está aqui de forma muito clara contrapondo essas duas civilizações, tá, que coexistiam e que tinham como o espaço de separação entre elas, do ponto de vista geográfico, precisamente a terra de Canaã, certo? E toda essa população que vive entre os dois polos, as duas civilizações, vai justamente, como a própria figura de Abraão, na verdade, oscilar entre um mundo e o outro, tá? Até finalmente se fixar na terra de Canaã, né? E aqui nós temos, então, esse percurso, esse itinerário, segundo a narrativa bíblica, né? Aqui está Ur dos caldeus, como eu estava contando para vocês, a Mesopotâmia, dos dois rios, certo? O grande deserto, que na época não tinha como ser atravessado, certo? A terra de Canaã, então começa essa longa viagem. Abraão e seus, enfim, a sua tribo, né, a tribo que ele constitui, vai ter que atravessar essa longa área, indo até aqui o norte da região da Síria e do Iraque atuais, na fronteira, isso aqui é a fronteira com a Turquia atual, tá? Já entrando mesmo no território da Turquia atual, e depois ele vai fazer um movimento em direção ao Mediterrâneo, percorrendo aqui o Mediterrâneo, e chega finalmente à terra de Canaã. Mas isso não resolve a sua condição de andarilho, porque quando ele chega na terra de Canaã, por razões climáticas, etc., ele vai ser, vamos dizer, impingido a avançar em direção da Península do Sinai e chegar finalmente ao Egito, tá? Que era a outra grande potência da época, certo? Lá chegando no Egito, aí tem um episódio que todos vocês devem se lembrar, ele chega no Egito acompanhado da sua linda mulher, né? Que na altura se chamava ainda Sarai. Isso desperta o interesse do faraó, né? E Abrão, para evitar ser perseguido pelo faraó, né, de alguma forma colocado de lado na cena, ele finge que não é marido de Sara, mas sim o seu irmão, tá? E assim a Sara vai ser levada para o harém do faraó, certo? Tudo começa a dar errado no Egito, enfim, é uma premonição das maldições do Egito que vão acontecer na época de Moisés. O faraó se dá conta que o que ele está fazendo é contra as leis de algum deus, né? Devolve a Sara para o Abraão e fala o quê? Lech lechá. Vai, suma-se daqui. Lech lechá. Certo? E aí então é que ele, acompanhado de Sara, volta para a terra de Canaã. Reparem, essa narrativa que eu exprimi aqui para vocês em poucos termos, sugere do ponto de vista geográfico algo da maior relevância, porque é a saída desse ponto extremo do mundo mesopotâmico, já em contato, na verdade, quase com o Golfo Pérsico, né? A travessia dessa realidade mesopotâmica quase de forma transversal, de ponta a ponta, tá? A entrada em contato com o mundo do Mediterrâneo, a passagem pela terra de Canaã, a ida ao Egito, a expulsão do Egito, o retorno à terra de Canaã. Vocês estão vendo essa oscilação? É um pêndulo. Se a gente olhar isso geograficamente, é um pêndulo que está acontecendo. E os termos dessa oscilação são Egito e Mesopotâmia, tá? Com um elemento de intermediário que é Canaã. É essa a história que está sendo contada. Pois bem, quando falamos da antiguidade oriental, usamos muito esse termo que eu já evoquei aqui, num slide anterior, o termo crescente fértil, certo? Crescente é precisamente a forma da lua, né? O início do seu ciclo lunar, né?
É aquela unhazinha que a gente vê no céu. Ou seja, aquela forma, é um semicírculo. Tá? Fértil por quê? Porque, de fato, é isso que a gente está vendo aqui, olha. A forma da Lua está aqui, olha. Certo? E fértil por quê? Porque nós estamos falando das duas grandes civilizações que desenvolveram a agricultura de forma paralela à Mesopotâmia e o Egito. É isso que é o crescente fértil. Tá? Na prática, é colocar no mesmo quadro geográfico aquilo que eram as duas potências daquele mundo. Tá? Egito e Mesopotâmia. Certo? Pois bem, a história de Abraão, a história do povo judaico e a história dos semitas, de forma geral, está diretamente relacionada a esses dois contextos, né, econômicos e políticos, né? Egito e Mesopotâmia. Bom, aí falando alguns detalhes curiosos sobre a figura de Abraão, como ele aparece, como ele é representado, retratado na Bíblia, sempre de forma muito sumária. Eu estou desenvolvendo o que os versículos nos rendem de forma extremamente pontual e minimalista, né? Abraão é o único indivíduo em toda a Bíblia a ser chamado hebreu. Muito curioso isso. É informação que raramente a gente se dá conta, né? Ivri é o termo original usado no texto bíblico. Ivri. Né? É desse termo que vem a palavra hebreu. Ivri. Né? Os reis de Canaã organizaram, porque, desculpa, só uma coisa que eu preciso dizer aqui. Abraão, sendo expulso do Egito, com a sua mulher e a sua tribo, voltam para Canaã. Só que Canaã não era uma terra despovoada, tinha já gente morando lá, certo? E vai dar briga, certo? Então os reis de Canaã organizaram uma expedição punitiva contra a tribo de Abraão. Seu sobrinho, Lot, foi capturado e levado a Sodoma. A fim de libertá-lo, Abraão reuniu 318 homens, entre parentes, servos e membros do clã. A operação foi bem sucedida. Além de recuperar Lot, Abraão conseguiu amealhar certo butim dos inimigos. E aí, é aí que a palavra hebreu entrou em cena. Tá? Ela aparece aqui em capítulo 14 do Gênesis. Tá? Mas outras fontes da época, egípcias e mesopotâmicas, que também usam esse termo, indicam que estes ivri, hebreus, né, seriam nômades despossuídos e vistos com apreensão pelos poderes constituídos, como é o caso dos próprios reis de Canaã. Tem gente andando, tem o reino, né, e gente que começou a entrar dentro do reino, atravessar, né, refugiados, imigrantes, certo? Para nós é bastante compreensível essa lógica. E aí esses governos vão tomar atitude, vão, na verdade, perseguir, né? Então, esses ivri seriam nômades despossuídos e vistos com apreensão pelos poderes constituídos. Eram provavelmente um grupo social situado a meio caminho entre o rebelde e o bandoleiro. Gente, isso é muito, muito revelador, né? Difícil de engolir, acho, para muita gente, talvez, né? Mas curioso, tá? Repara aqui que é importante dizer isso. Hoje, para nós, essa palavra está altamente conotada com o sentido religioso. Isso que eu estou contando para vocês, inclusive seguindo a própria narrativa bíblica, se reporta a um momento em que a religião ainda não surgiu. Não existe ainda a religião hebraica, ela vai surgir depois, certo? Inclusive, a história de Abraão é o começo da criação disso que vai ser a religião. Eu preciso fazer essa pontualização, né? Eu sei que, claro, estou falando com pessoas extremamente preparadas, críticas, etc. Mas, às vezes, as pessoas se esquecem dessas coisas. Se esquecem, por exemplo, que Jesus era judeu, né? Nunca passou pela cabeça de Jesus criar o cristianismo, de jeito nenhum, né? Ele era um judeu, era um rabino, né? Ou como muitas vezes acontece entre os muçulmanos, né, que ficam indignados, como assim, Muhammad não era filho de muçulmanos, né? E de fato não era, né? Isso, não, porque a família de Muhammad era muçulmano desde Adão, certo? Então é disso que a gente está falando, vamos colocar isso historicamente. O termo hebreu deriva de ivri, e na documentação que nós temos da época fora da Bíblia, esses ivri dizem respeito a essa realidade. Grupos nômades que estão circulando
né, nessa área do mundo. Né? Bom, a imagem que eu estou trazendo aqui, são várias, a gente vai sempre trabalhar com história da arte aqui ao longo das apresentações, né? É uma representação do começo do século XVI, onde a gente vê a relação entre Abraão e Lot, né? Então aqui são sempre os textos bíblicos que são referenciados, né? A gente tem aí uma profusão de obras de arte trabalhando com essa temática. Então vai ser interessante até o curso por isso. A gente vai tangenciar a história da arte em vários momentos, né? Como é o caso aqui também. Tá? Eu vou logo em seguida ler essa obra para vocês, que é muito significativa. Tá? Quando acontece então esse episódio, ou seja, Abraão, sofrendo a perseguição dos reis de Canaã, vai libertar o seu sobrinho Lot, que ficou preso na cidade de Sodoma, né? E organiza esse saque, tá? E depois provavelmente vai fugir para as montanhas ou para o deserto. Né? Surge um outro personagem, que é um personagem altamente misterioso aqui na nossa história, que é Melquisedeque. Tá? Melquisedeque era rei e sacerdote. Abraão era um líder tribal que não obedecia a rei algum. Não era tampouco um sacerdote. Mas diante de Melquisedeque, porque os dois vão se encontrar, como a gente está vendo aqui, que se apresentou trazendo pão e vinho, Abraão reconheceu as duas formas supremas de autoridade numa só pessoa: a autoridade política e a autoridade religiosa. Que eram coisas que ele ainda não tinha nessa altura. Tá? Assim, Abraão lhe ofereceu a 10ª parte daquilo que conquistara, o botim, né? Em reconhecimento de um poder superior. Vejam aqui está retratado esse encontro, né? E que, num certo sentido, o texto bíblico é muito sucinto, mas a ideia que a gente percebe, o que a Bíblia está querendo contar, é que, enfim, o que Abraão fez foi uma coisa, do ponto de vista ético, absolutamente reprovável. Ele promoveu uma guerra e depois, não só obteve aquilo que ele buscava com esse conflito, ou seja, libertar o seu sobrinho, mas ele também roubou propriedades, certo? Isso, então, é uma coisa reprovável do ponto de vista ético. Tá? Mas a figura de Melquisedeque que se apresenta, esse misterioso rei sacerdote, ele vem como para santificar a ação cometida, a ação ímpia cometida por Abraão. E é essa cena que nós estamos vendo aqui, que se trata de um pintor alemão, né, que viveu no século XV, né, que retrata aí com, enfim, uma soberba reconstituição. Reparem o quanto são luxuosas as vestimentas dos dois personagens, né? Tem uma série de figuras aqui que são figuras de um outro contexto histórico completamente diferente. Esses personagens aqui provavelmente são retratos, né, daqueles que contrataram um artista para fazer o quadro, tá? E que estão aqui contemplando a cena, quase como se a partir do texto bíblico, estivessem enxergando aquela situação. Né? Ao fundo é uma cidade claramente, enfim, do norte da Europa, né? Onde nós vemos essas torres, esse gótico aqui sendo apresentado, né? Quer dizer, totalmente fora do contexto geográfico onde isso teria acontecido, né? Mas os dois personagens que estão vestidos dessa forma absolutamente soberba se encontram onde Melquisedeque, o homem mais velho, né, se apresenta com o pão e o vinho. Né? Claro que vocês já perceberam que isso aqui é o prenúncio da Eucaristia. E é por esta razão que o artista está retratando a cena. Certo? Porque isso aqui prefigura, essa situação de Melquisedeque, prefigura a Eucaristia, que vai ter uma importância fundamental dentro do cristianismo, como a gente bem sabe. Né? Mas a cena é muito interessante, a figuração é interessante, porque esses dois personagens que têm importância política e religiosa, no caso do Melquisedeque, né, e quase mística no caso do Abraão, né, quando eles se encontram, os dois se colocam de joelhos. Isso que é interessante. Esta é a informação interessante do quadro. Eles estão de joelhos um para o outro. É como dizer, não dá para definir quem é mais importante aqui na cena. Certo?
A relação hierárquica ela foi achatada. É isso. Para que os dois se encontrem, para que haja justamente essa conexão. Então, este seria o papel de Melquisedeque. Melquisedeque está santificando os atos ímpios cometidos por Abraão, tá? Usando o pão e vinho, e Abraão vai, como se diz, recompensar esse reconhecimento, pagando 1/10, a 10ª parte, o dízimo, certo? Aqui aparece o famoso dízimo, é a primeira menção do dízimo no contexto bíblico, né? Ele paga uma parte, a 10ª parte para Melquisedeque. Então, essa troca entre os dois vai investir de sacralidade aquilo que foi feito por uma figura que não passava de um líder tribal, como eu estou contando para vocês. Certo? Bom, acredita-se que Melquisedeque, essa aqui é uma interpretação possível também, seria o ponto de junção entre a tradição hebraica e as religiões orientais anteriores à revelação. É muito interessante isso. Porque eu estou insistindo com vocês. Havia religiões importantíssimas, absolutamente consolidadas nesse mundo. Né? A quebra de paradigma ela precisa ser justificada, mesmo diante de religiões pagânicas, vamos dizer assim. Né?